Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Ele é fundador do Ministério Morning Star. Não tem nem um oitavo, nem uma migalha das profecias dele aqui. Foram as poucas que eu consegui achar de última hora. Acho que tem uma ou duas só. E ele escreveu livros que eu recomendo para todos lerem. São espetaculares. A Jornada, A Colheita, O Chamado. Leiam esses livros. Vai abrir a sua visão espiritual, seu entendimento da palavra. A Jornada, A Colheita, O Chamado. A Montanha também? Tem um que chama alguma coisa assim, deve ter sido uns... Tem o Caminho também, que eu fiz uma boa tradução uma vez, em áudio. Tumulto e caos nas fronteiras dos Estados Unidos. Terrorismo entrando pelas fronteiras dos Estados Unidos. Ele recebeu essa palavra décadas atrás, e de vez em quando acontece alguma instabilidade, ele ressuscita e fala, lembro em tal ano que Deus falou isso, nós estamos nos preparando. Eles, lá no ministério deles, eles preparam os jovens no curso de teologia deles, eles acampam, caçam, aprendem a viver na selva, aprendem a viver nos elementos, é fantástico, parece um exército. Morri de vontade de ir, tive muita vontade de ir uma época fazer esse curso. Mas tinha limite de idade e eu já tinha passado. Isso, treinamento para sobrevivência, só que com Bíblia, é bem legal. Eles preparam os jovens para o que está por vir de forma relevante aos nossos tempos. Os Estados Unidos passarão por um período de lei marcial, então bate a profecia dele com John Paul Jackson. Um líder militar se levantará para restaurar a República e a Constituição como lei suprema dos Estados Unidos. Então ele ouviu sobre o período de lei marcial e quando ele ouviu essa segunda, ele já levantou a igreja para interceder por esse líder que vai surgir, para que ele já esteja, né, recebendo a palavra, seja lá quem for. A gente não sabe quem é, mas eles estão intercedendo porque Deus avisou, e eles estão orando por esse líder militar que vai se levantar no tempo oportuno e que talvez venha a ser a salvação dos Estados Unidos nessa loucura dos últimos dias. Ele diz assim, eu vou ler aqui um negócio que eu copiei e colei aqui. Foi-me mostrado pela primeira vez em 1987 que os Estados Unidos passariam por um período de lei marcial. Desde então, tive muitos sonhos ou visões corroborantes sobre isso. A exortação que recebi em 87 foi para começar a orar para que esse líder militar se comprometesse a restaurar nossa República e Constituição como a lei suprema do país, para que a lei marcial não durasse muito tempo e nossos fundamentos constitucionais pudessem ser restaurados. E aí a gente viu lá no noticiário do John Paul Jackson que a lei marcial seria aumentada, prorrogada, mais 30 dias, né? Então são palavras que estão se complementando e a gente deixa na prateleira e espera acontecer, mas não só deixa lá para ver que o profeta é de verdade, mas pergunta, Deus, faça isso. O que faço eu aqui na minha nação? Porque eu não estou lá, estou aqui, né? Espírito Santo. Agora o Rick Joyner, ele já se aposentou, entre aspas, ele deixou a liderança do Ministério Morning Star e ele passou para esse jovem aqui, o Chris Reed, que é um cara de 3 metros de altura, o cara é muito grande. E o Chris Reed, ele tem muito sonho, muita visão,
e ele trouxe, eu vou trazer algumas dele aqui, que vão se entrelaçar com outras que nós já vimos. Para vocês ouvirem tanto o Rick Joyner como o Chris Reed, vocês podem entrar no Ministério Morningstar. Não, eu falei 3 metros de altura, porque ele tem 2, vai. Ele é gigante, o menino é grande. O Rick Joyner já é grande, esse menino do lado dele. E tem um cara muito simpático também, um pastor, ele é americano, mas ele mora na Austrália. Ele é Xing Ling, que eu não sei de que Ling que é, se é de Taiwan, mas americano e mora na Austrália. O nome dele é Steve, parece chocolate, Cioccolanti. É um nome meio italianado. Steve Cioccolanti. Eu peguei algumas coisas que ele... Eu achei o original, mas o Steve Cioccolanti ele colocou de um jeito tão bem organizadinho que eu peguei o formato dele. Ele é um cara bem simpático de se ouvir. Ele traz bastante notícias e preparo para os últimos dias de uma forma bem mansa, bem tranquila, super simpático. E o Chris Reed, em 25 de março de 2022, teve um sonho com uma nota de 50. Não posso esquecer, cadê minha nota de 50? Eu trouxe uma nota de 50. E aqui a gente tem que demonstrar tudo. Nesse sonho, ele viu um homem desconhecido, vestido num terno preto. Olha, eu estou de preto hoje, mas eu não sou homem. Posso dizer a definição de uma mulher? Mulher é uma pessoa que tem útero, tem ovários, é feminina, que hoje já ninguém sabe mais o que é uma mulher, desculpa. Mas... né? Tem hormônios diferentes, cromossomos diferentes dos homens. Esse homem desconhecido vestido num terno preto, segurando uma nota de 50, ele via essa nota sendo rasgada em 3 fases. Na primeira fase, ele rasgava 1/3 da nota. Na segunda fase, ele rasgava o resto, pegava lá na metade, o outro terço, e depois rasgava ela, picotava o finzinho dela. A gente vai fazer o mesmo com essa daqui, que óbvio que não é de verdade, que ninguém joga $50 no lixo. Eu achei tão simpático, gente, porque eu peguei essa notinha e copiei num papel. E aí fui tentar imprimir. Quem disse que ele imprimia? Eu tive que fazer uma ginástica de transportar o meu documento para vários lugares diferentes, até a minha impressora entender que não era dinheiro de verdade, que eu não sei por que ela se recusou a imprimir, né? Ela achou que essa pessoa está imprimindo dinheiro aqui. Na primeira fase, 1/3 da nota é rasgada. Me dá 1/3 da nota aqui. 1/3 da nota. Eu queria tanto fazer isso. Ah, criança. Depois que isso acontecia, ele via manchetes, pessoas que vinham trazer manchetes, igual o John Paul Jackson, que vinham trazer manchetes para ele ver, mostravam a manchete para ele. A primeira manchete que ele viu assim que a nota foi rasgada foi: dólar desvaloriza 30%. Petrolíferas do Oriente Médio fecham um acordo com a China em vez dos Estados Unidos. Está muito coerente e está acontecendo. Mais uma manchete, a tempestade perfeita. Olha, o mesmo título da visão do outro, que começou a compartilhar lá em 2008, que era de 1900, sei lá quanto. A tempestade perfeita. A inflação atinge novo recorde. E eles estão lá com recorde de inflação, em recessão, e o Biden dizendo que não, que a definição de recessão mudou. Gente, até onde vamos chegar com essa mudança das narrativas e do nosso vocabulário? Crise de escassez de alimentos, importações de trigo e pão travadas por impasse. Um impasse é uma falta de acordo entre as partes.
Se eles são um dos maiores produtores de grãos do planeta. Eles não deveriam ter falta de absolutamente nada, a não ser por falta de por má administração, assim como nós. Não deveríamos ter falta de nada, além do problema da nossa corrupção, que nos rouba tudo que nós deveríamos ter. Mas olha só, eu não sei se isso está em ordem. Só sei que conforme ele ia rasgando, as manchetes vinham vindo. Talvez tenha uma ordem cronológica. Faria sentido pela ordem, pela maneira que a visão foi dada, mas ele não falou isso. E eu assisti 2 ou 3 vezes, em lugares diferentes, ele contando a mesma visão, para ver se eu pescava mais alguma coisa, e não pesquei esse detalhe. E a última manchete dessa página aqui, não é a última dessa fase. Revolta e agitação civil. Cidadãos exigem benefícios do governo. Como é que chama quando tem tumulto nas ruas aqui no Brasil, em português? Como é que a gente chama? Protesto, mas é um protesto violento, para diferenciar de um protesto 7 de setembro. Verde e amarelo, que não tem nada de violência. Tumulto, fala? Porque eu procurei e eu não consegui achar o equivalente nosso aqui. Ai. Ele disse atos antidemocráticos, para quem não ouviu aí, né? Deixa eu passar logo, tá? Não estou gostando desse papo. Entramos na segunda fase? Não, eu voltei muito? Não, estava certo. Acho que é passeata também, né? Não, a passeata não é ruim. O que eles estão falando aqui são coisas ruins. São tipo queima pneu, quebra loja. Mas você não está na Palestina. Intifada. Aí eu coloquei revolta e agressão civil, agitação civil, porque foi o que o Google me apresentou de mais racional. Aí ele foi e rasgou o próximo terço da nota. E no sonho, quando isso acontece, o Chris, no sonho, ele sente um terremoto debaixo dos seus pés, onde ele está dentro do sonho. E outras 2 manchetes são mostradas. Alcançada a solução de 2 estados, israelense e palestino. Pensa, essa é a notícia. Terremoto, lembra das outras notícias sobre terremoto, Mississippi, a gente vai ver daqui a pouquinho de novo. Acho que eu vou mostrar agora. Repare nas cores da bandeira palestina. Branco, vermelho, preto e verde. Quais são as cores dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Branco, vermelho, preto e verde. Não estou falando nada, só estou falando que é uma curiosidade, gente. Só estou, uma coisa interessante. Grande terremoto atinge o meio dos Estados Unidos. Bem nesse lugarzinho que vocês estão vendo nesse mapa. Que a gente já viu esses mapas antes, mas a gente vai dar uma aumentada nele agora. Agora o Rick Joyner, ele acrescenta nessa visão aqui. Ele fala assim, o profeta Bob Jones, um profeta que fala do outro, que fala do outro. O profeta Bob Jones nos alertou por anos que quando os Estados Unidos tentassem pressionar Israel a entregar mais terras pela paz, a falha tectônica de Nova Madrid, no centro dos Estados Unidos, fenderia ao meio os Estados Unidos, literalmente rasgando o nosso país em 2, destruindo todas as pontes sobre o rio Mississippi. Agora, peraí. Volta. Marta, mas o outro profeta também falou sobre os mísseis, que se for jogado um Israel, o outro chega em Meca, mas também pode ter a ver com esse acordo de solução entre os 2 estados. A notícia lá era Israel rebatendo alguma coisa falada pelos outros, né? Se vocês lançarem aqui, a gente lança ali também. Mas vai acontecer. O que eu queria falar aqui é que vai acontecer. Essa solução de dividir Israel vai acontecer porque parte da desestabilização e do juízo dos últimos dias vem por causa disso. Então a gente sabe que vai acontecer.
quando vai acontecer é o X da questão. Agora, o próximo eclipse é em 2024. Pode haver um alinhamento de sinais aqui? Lógico que sim. Sendo que aquele X bate bem sobre essa região. É, no mínimo, suspeito, né? A gente fica, ok, está numa prateleira pertinho, eles estão tudo perto ali, na mesma prateleira, essas profecias. Mas se você vê como tem uma entrelaçar das profecias de profetas nossos aqui, ao longo de 50 anos. O restante da nota é rasgada, é picotada. Então, ele picota e, diante disso, outras duas profecias ou manchetes são mostradas. América em pedaços. América rasgada em pedaços. Mais estados se separam da nação em rebelião ao governo federal. Ou seja, o governo federal vai estar, não sei o que vai ser, se ele vai ser justo demais ou podre demais, mas os estados vão começar a se separar. O Chuck Pierce já tem falado um pouquinho sobre isso. É na sessão, o cessacionismo, né, o romper de Califórnia ou de Nova York. Alguns estados que eles chamam de estados azuis, que são os estados democratas, alguns deles eles estão caminhando nessa direção, porque eles não querem mais a Constituição, eles não querem mais a Bíblia, eles não querem mais o cristianismo. E os intercessores, eles têm orado em relação, e recebido muitas visões, em relação a esse problema dos estados. Quando eles oraram em relação ao aborto, a lei do aborto, né, de ser permitido por lei ou não, quando eles oraram para que isso saísse da esfera federal, Deus mostrou que ia entrar na esfera, naturalmente ia entrar na esfera estadual, e eles estão orando agora pelos estados, e para que os estados sejam estados que queiram a vida e não votem pela morte. E então eles estão nesse impasse agora, mas essa problemática do aborto é só uma parte do quebra-cabeças que vai levar alguns dos estados a romperem com o governo federal, com a república, né, com o grupo de América, os Estados Unidos da América. Será, os Estados Desunidos. Sei lá como é que vai ficar isso. E a próxima manchete: militares dos Estados Unidos assumem o comando enquanto a incerteza paira sobre o governo federal. Daqui você imagina uma lei marcial mais fácil acontecendo, né? A quarta fase, que não estava lá no início, nessa última fase do sonho, depois de ter rasgado a nota toda de 50, o homem de terno, preto, saca o que parece ser uma nota de 1, que eu não trouxe. Uma nota de 1. Mas ela parece estar num celular. Pronto, resolvido o problema. E ela parece estar num celular. Ele olha e fala, peraí, mas é uma nota, mas é um celular isso. E a nota estava dentro do celular. E outra notícia vem para ele. Uma moeda nova para uma nação nova. Então a nação vai passar por todo esse quebra, vai passar por toda esse picotar, essa instabilidade, essa destruição, mas ela vai sair do outro lado com uma nova cara, uma nova moeda, vai existir uma redenção. E o Chris, ele fala assim, a chave para nosso país nesse momento será a nossa liderança. Uma crise diferente de qualquer outra que tenhamos enfrentado antes exigirá uma figura semelhante a George Washington ou Abraham Lincoln, combinada com uma figura semelhante a Moisés ou o apóstolo Paulo. Essa é uma figura bem forte. O Senhor nos prometeu que enviará uma nova geração de pais fundadores que lutarão com a mesma coragem e determinação para restaurar nossa república como os primeiros fizeram. A restauração do nosso governo aos seus fundamentos constitucionais é fundamental, o que também restauraria a economia, tornando-a mais forte que o mundo já conheceu. Tornando-a mais forte que o mundo já conheceu. Mais forte do que já foi, então, né? No entanto, para que isso aconteça, também será necessária uma renovação espiritual.
Estamos agora entrando nos tempos mais conturbados de nossa história. Ele está falando isso aqui em junho de 2022, quando ele teve o sonho. Estamos agora entrando nos tempos mais conturbados de nossa história, mas também há uma restauração vindoura que reconstruirá nosso país em seus fundamentos de amar e honrar a Deus e seus caminhos. Então o seu favor será restaurado para nós. E essa restauração não pode acontecer sem isso. Deus quebra para o povo voltar para ele, e aí ele vem e restaura tudo. Quem não conhece a Deus e o seu amor perfeito acha que isso é uma coisa horrorosa. Mas o que é melhor? A perdição de todos? Deus levantará líderes brilhantes e piedosos para nós, como fez no início. Aquele que começou a boa obra em ti, há de completá-la. Nunca perca a sua esperança e fé nele. Ou seja, receba essa palavra para nós aqui no Brasil. Se quebrar, é para o arrependimento, é para a salvação. Que nós não percamos a fé, não percamos a esperança na obra que ele disse que completaria. E se ele começou, ele há de completá-la. E veio outra notícia. Depois que ele traz essa palavra, ele ouve isso, e aí vem uma nova notícia. Uma moeda nova para uma nação nova. Cadê a notícia? Simplicidade restaurada à medida que os americanos cultivam sua própria comida novamente. Então nós vemos uma quebra na cadeia de distribuição, nós vemos uma interrupção de tudo quanto foi coisa por causa da globalização e do globalismo. A globalização não é ruim, mas quando acontece a quebra de uma nação que tem muita coisa, gera um problema para todos. Por causa de toda essa quebra, eles vão ter que voltar a plantar de novo as coisas que eles deixaram de plantar, vão ter que produzir as coisas que eles importavam de outras nações de mão de obra escrava, vão começar a ter que produzir suas próprias coisas novamente, seus próprios bens. E isso vai ser uma bênção, vai ser um renascimento para eles. E o Rick Joyner acrescenta: isso fala de uma restauração da desenvoltura, da engenhosidade, da criatividade pessoal, da resiliência, que é crucial para a restauração moral, espiritual e econômica de nosso país. Lembra quando eles não tinha a industrialização, não tinha a tecnologia? Todo mundo tinha que plantar, todo mundo tinha que colher, todo mundo tinha que ter alguma coisa para trocar com o outro. Agora não, a gente aperta o botão e sai na mão. Ninguém produz nada, em termos, né? A gente não tem mais aquele sistema. Quebrando essa questão de energia elétrica, quebrando a internet, quebrando as coisas que são a facilitação de toda a nossa vida, o que vai acontecer para eles lá? Isso talvez seja já na entrada do milênio, não sei. Eles vão voltar a uma simplicidade e vão começar de novo. E como é um povo resiliente já de berço, isso pode ser restaurado dentro da linhagem deles, né? Essa é a única maneira de ser a nação que somos chamados a ser e liderar o mundo nos próximos tempos. Palavras do Rick Joyner. Eu não sei quanto tempo leva tudo isso, mas muito interessante e importante, eu acho, da gente lembrar desse sonho. As notícias, se você quiser, todas elas estão aqui na mesma página, as 10 notícias que ele recebeu nesse sonho. Dá um print screen aí. Vocês deviam estar assistindo pelo YouTube, né? Para dar o print screen. Vocês que estão aqui deviam, em vez de estar apontando para a tela, deviam estar dando clique na tela do YouTube. O link está aí. Ia sair mais bonitinha a sua foto. Você quer ficar com dificuldade de ver, né? Para sentir a distância, o carinho, o calor, o frio. Ele teve um outro sonho recentemente, mais recentemente ainda. Não, esse é de abril. Não, esse é de antes. Anyways, não sei. Que eu contei para vocês quando eu fiz a tradução de um dos cultos de domingo. E não deu tempo de eu procurar nem as minhas anotações e nem de assistir de novo para fazer esses slides. Mas eu me lembro mais ou menos, então vai o meu mais ou menos aqui para vocês, porque ele é muito importante.
foi um sonho em que ele via a fusão do islamismo e do comunismo. Pouco que eu me lembro era que ele via no horizonte subir uma lua e subir uma estrela vermelha. E aí depois ele via, não sei se elas desciam, eu sei que no fim do sonho elas estavam fundidas. Era a fusão do comunismo com o islamismo. Foi o que ele viu, um islamonismo. Vou fazer um O maiúsculo vermelhinho, vou acrescentar ali na figura deles. Um islamonismo. É uma coisa assim. E nós vimos isso em outras profecias, essa fusão do islamismo com o comunismo para... Não combina muito com algumas das profecias, mas combina com muitas outras, né? Mas enfim, eu não sei como funciona isso, mas são ditaduras, são controladores, são meio que fascistas, né? Apesar de se chamarem de comunistas. Logo, eu estou esperando, já vi tanta profecia disso que eu já nem questiono mais, estou esperando só acontecer. Ele vê uma lua e uma estrela subindo no horizonte se fundindo. E aí a gente lembra da estratégia satânica lá da Terceira Grande Guerra, entre o islamismo e o sionismo. E o islamismo se juntando com o comunismo contra, né, o sionismo, ou contra Israel, lembrando que o que está ao norte de Israel para a guerra de Gog e Magog é a Turquia e é Rússia. Então, está tudo meio ali. Vamos à profecia do Paul Cain, que muito antes teve o mesmo sonho. Esse senhorzinho também já faleceu. Eu acho que tem a data dele em algum lugar no próximo slide. Fusão do comunismo e do islamismo. O comunismo será enfraquecido com a queda da União Soviética e o Muro de Berlim. Isso ele profetizou antes da queda do muro. O Mark Bickle que conta, que ele contou para ele e o Mike olhou para ele, mas whatever, né? E aí aconteceu, ele ligou, aconteceu. Porque não era uma coisa que a gente conseguia enxergar no horizonte, mas aconteceu. O que emergirá do colapso do comunismo será uma fusão dos remanescentes do comunismo com extremistas islâmicos radicais. Isso ele profetizou lá atrás, antes da queda do muro. Terá uma nova forma e um novo nome e será muito mais perigoso do que o comunismo jamais foi. E aí Deus fala assim: vou levantar o remanescente do comunismo e ele se casará e se unirá ao espírito do Islã. Juntos formarão um império que será liderado pelo anticristo. Me lembro dos pés da estátua de Nabucodonosor, que eram de ferro e de barro ao mesmo tempo. Por isso eram fracos na sua consistência, no seu, né? Terá um tremendo poder na Europa, mas a igreja na Europa, particularmente em Londres e Berlim, se levantará para se opor a ele. Então, desse abalo, dessa estrutura, a gente viu bastante coisa sobre a Europa, uma nova comunidade europeia, um novo euro, uma nova constituição enxuta de Europa. Além de tudo isso, parece que ainda vai, né, ter esse problema do remanescente do comunismo e do Islã, liderados pelo anticristo, mas em meio a tudo isso, a igreja vai se levantar gloriosa, o que significa muito martírio, mas significa muitos sinais, milagres e maravilhas e uma grande colheita nessa região, que é já muito esperada há décadas, porque a Europa dorme em berço esplêndido em relação a Deus, longe de Deus, há décadas. Eu me lembro quando eu viajei de mochileira com a minha viagem, minhas aventuras com o papai, minhas aventuras com Deus, que nós fomos de mochila. E eu entrava nos trens, nos ônibus, com aquele mochilão de 11 litros enorme. E os europeus estão muito acostumados com mochileiros, né? E eu sentava já esperando alguém para me perguntar. E aí, de onde você é? O que você veio fazer aqui? E eu falava, eu estou viajando com Deus. As pessoas falavam, quem? Era tão fora do quadrado, eles não perguntavam, que legal, como é que funciona isso? Não, eles falavam, deixa eu explicar. Né? Mas é porque eles passaram décadas sendo afastados, sendo doutrinados com uma narrativa
nas escolas, na sociedade, que era intencionalmente para remover Deus da vida deles. E em meados da década de 80, deixa eu ver o que eu estou lendo aqui. Não, está em inglês aqui, o que eu já traduzi em português aqui, tá certo. Então, isso ele disse em meados da década de 80. A gente está vendo tudo isso se cumprir nos nossos dias. Tem muito mais do Paul Cain, mas eu não deu para trazer. Bob Jones, esse querido aqui, faleceu em 2007 ou 14, acho que 2014. Mais uma data importante, pelo visto, né? E ele vê o seguinte. Ele tem muita profecia também, livros e livros. Eles participavam do Prophets, como é que era? Eles tinham uma reunião anual nos Estados Unidos, onde eles juntavam todos os profetas, a Cindy Jacobs, o Chuck Pierce, o Rick Joyner, o Bob Jones, todos esses caras assim, uau, né? E eles faziam uma publicação chamada Shepherd's Rod, o cajado do pastor, o cajado do pastor, onde eles traziam tudo que Deus falava para eles para aquele ano, por escrito, muito interessante. E para ver o que acontecia. Então eles anotavam, registravam, espalhavam para os 4 ventos, quem quisesse, e aí ficava todo mundo já intercedendo e né, sabendo o que ia acontecer, porque Deus estava avisando. E ele diz assim, essa é a profecia aqui das décadas. A década que ele tem uma profecia para cada década até 2060, sei lá, um negócio assim, lá de trás que ele começou. E eu peguei só da nossa década. A década de 2020, que opera pela fé, trará um novo dia. E será um exército de amor e maturidade e um novo jeito de fazer as coisas. Eu acho que esse avivamento vai nos escandalizar a muitos. Vai ser bem diferente do que a gente pode imaginar. Pois a família de Deus será chamada em unidade. A força mais poderosa que o mundo já viu e verá em todos os seus dias. Estou te chamando para começar a me representar. Não está falando com ele, está falando com todos. A palavra era para o público que ele estava trazendo a profecia. Estou te chamando para começar a me representar. Sejam meus embaixadores para todas as nações da terra. Mais de 1 bilhão de jovens se converterão a Cristo. Foi ele que viu, ele e acho que o Paul Cain viu também esse avivamento dos estádios, em que ninguém conhecia ninguém, as pessoas não paravam de tocar, e as pessoas vinham e eram curadas, eram sinais, milagres e maravilhas, mas ninguém recebia a glória, era tudo só apontando para Jesus, sempre redirecionado para Jesus, ao ponto de ninguém saber o seu nome. Então, abaixo os crachás. Os títulos também, que estão no crachás. E aí o que a gente falou antes, né? Quem dividir Israel também será dividido. Quando os Estados Unidos pressionarem Israel a ceder mais terra em troca de paz, a falha tectônica de Nova Madrid rasgará a nação em 2 partes, destruindo todas as pontes do rio Mississippi e modificando sua geografia e topografia. Boa parte do coração da América será destruído, juntamente com sua produção agrícola, exacerbando a falta de alimento e aumentando ainda mais a inflação. Você vê algumas outras notícias dos outros profetas se encaixando aqui, né? Agora, só para lembrar, o Trump ganhou um prêmio de Israel por causa dos acordos de Abraão, que estão fazendo exatamente isso, rachando a terra em mais pedaços ainda. Ela já está meio rachada, mas não oficialmente, né? E isso é uma ponte no rio Mississippi, mas você sabe quantas pontes tem o rio Mississippi? Olha o tamanho do rio Mississippi. Ele atravessa a nação inteira de norte a sul. Se todas as pontes do rio Mississippi vão ser destruídas nesse terremoto, a nação vai rasgar no meio, bem onde está o rio mesmo. Ela está aqui embaixo, no Golfo do México, não. Está no mar, aqui tem um golfo. Mas ela vai desde o sul ao Texas aqui, Alabama, ela vai subir Iowa, Minnesota, até quase o Canadá, que está aqui em cima. E aqui são os rios todos conectados com o Mississippi. Então você vê aonde vai encharcar, onde vai ter enchente, onde vai ter quase que um dilúvio, porque o rio vai entrar e as águas do mar entram junto, né?
nesse racho. A gente viu, não pus aqui, mas aquele mapa dos Illuminati que eles têm, daquelas profecias de reconfiguração do planeta, vocês lembram? Que o Brasil vai virar água tudo ali, vai diminuir, vai acabar a costa de um lado, a costa do outro. Mas não, a profecia é de lá, 1800 não sei quanto, que nem tinha esse negócio de nada derretendo. Ele já havia uma profecia satânica sobre a reformatação da Terra nos últimos dias do novo Maitreya, sei lá quanto. Então, tá tudo meio que direcionando para todos os fins de mundo, entre aspas. Nós não estamos no fim do mundo, mas no fim da era. Graças a Deus, ainda há esperança para nós. Última profecia do dia. Ufa. Quando uma das profecias fala que quando a igreja não for mais a coluna dos Estados Unidos, pode-se dizer, por conta desses grandes profetas que foram grandes homens durante essas décadas, que hoje já não se existem mais e o legado não foi continuado? Não, o legado está continuando agora. Os profetas se levantaram e continuam se levantando. Nos nossos dias tem muitos e muita intercessão. A coluna não é a igreja, não é dentro da igreja, é a igreja para a nação. A nação receber a igreja como coluna, porque a nação foi fundamentada na palavra de Deus, sua constituição é toda bíblica e tudo era pautado pela Bíblia. Hoje eles começaram, eles tiraram Deus das escolas, as crianças não podiam mais orar nas escolas, quando era uma prática normal. Aula de Bíblia tinha nas escolas, isso foi saindo. Conforme o mundo foi entrando e o cristianismo, eles foram botando Jesus para fora, a coluna foi começando a fragmentar. Agora você está me falando, a gente está falando disso, tem uma outra profecia sobre a coluna da América, uma profecia específica na coluna, dizendo que ela vai fragmentar. Me veio agora. Não sei se tem a ver com terremoto, mas tinha a ver com a coluna dorsal da América como princípios, como... não sei. Não, mas eu estou falando agora dos princípios da coluna dorsal, não física, mas espiritual, né? Isso. Vocês conhecem muito bem o Dr. Samuel Doctorian, eu imagino. Sim. Era ele? Tinha só 5 ternos pretos? Eu acho que era ele, eu li alguma coisa a respeito dele. Enfim, ele trouxe uma profecia dos anjos dos 5 continentes. Você pode encontrar essa profecia para imprimir no vozdaverdade.com.br. Voz da Verdade. Visão Apocalipse. Eu tenho aqui também, se alguém quiser, mas é só pedir que a gente envie a cópia. Eu acho que eu disponibilizei para o pessoal. Aí no YouTube o link dele. Tem um link em português. Aí no YouTube. Em 20 de junho de 1998, na ilha de Patmos, ele recebeu essa profecia. Samuel Doctorian é um cristão de dupla nacionalidade, ele é libanês e americano. E ele é praticamente conhecido no mundo todo. Ele cresceu e conheceu a Cristo na Igreja do Nazareno de Jerusalém, e ali ele começou a pregar o Evangelho há 53 anos. Então, isso já tem 53 anos, né, de profecia aqui, quase. Ele faleceu em 2016. Antes da visão, vamos contar a história. Ele conta a profecia, eu tirei tudo desses sites, tá? Então, se vocês quiserem ler a história mais completa ainda, vocês entram lá. Pouco antes de ver esses anjos em espírito, ele diz, vi a mim mesmo num grande ajuntamento de multidões, e eu estava pregando em inglês. Havia um intérprete à minha esquerda que possuía cabelos negros e vestia um traje cinza, mas não consigo me lembrar em que língua ele falava. Eu, Samuel, estava profetizando esta mensagem. Minha igreja, você prega amor, ensina amor, mas você precisa praticar o amor, demonstrar amor.
a necessidade de unidade no meu corpo. Existem muitas divisões entre vocês. Meu espírito não se moverá e nem se manifestará onde não houver união. Há carnalidade e muita impureza em minha igreja, e desejo um povo santo. Eu morri para santificá-los. Veja que ele não fala salvá-los, para santificá-los. E aí eu vou ler para vocês um adendo que eu não coloquei aqui na tela. Ele diz assim: enquanto eu estava profetizando em espírito, eu tremia. Ele está numa visão, e na visão, dentro da visão, ele treme. Meus olhos estavam abertos e eu olhava aquela grande multidão. E repentinamente, em meio àquela profecia, esses poderosos anjos apareceram. Eu me afastei do púlpito e pensei que eu fosse cair. Eu agora estava totalmente desperto. Mas tudo isso acontecia em meu espírito. Alguma espécie de força impediu-me de cair, e eu fiquei a imaginar o que estava acontecendo. Foi então que o último anjo à minha direita. Vou ler o que eu escrevi aqui, que acho que vai ajudar. Samuel foi trasladado no tempo e no espaço para o tempo do cumprimento dessas visões. E ele viu 5 anjos. Foi então que o último anjo à minha direita disse: nós somos os 5 anjos dos 5 continentes. Estamos aqui para entregar a você mensagens para os 5 continentes do mundo. Ok. No mesmo instante que eu vi isso, também ouvi a multidão, que ele estava pregando na multidão, na visão, vi a multidão exclamar: oh, oh, oh. Sei lá o que significa isso. Que ous que são esses? Eu creio que a multidão também viu os anjos na visão. De algum modo, o Senhor me mostrou que nos dias que estão por vir, em muitas partes do mundo, Deus se revelará através de anjos ministradores. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Isso acontecerá publicamente, acontecerá nas igrejas, milhares de pessoas vendo anjos ao mesmo tempo, e eles ministrarão ao corpo de Cristo nesses últimos dias. 50 anos de últimos dias. É um jubileu de profecias até começar a acontecer, né? Então recebi essa mensagem do anjo. Samuel, o que você vê e ouve, conte-o às nações. Portanto, não se tratava de alguma coisa que eu devesse guardar para mim mesmo. Sejam elas aceitas ou não, eu tenho de contá-las às nações. Primeiro anjo, o anjo da Ásia. Cada um dos anjos tinha um instrumento, não falei isso para vocês, né? Cada um dos anjos trazia um instrumento nas mãos. E o anjo que estava encarregado de trazer a palavra da Ásia, trazia uma trombeta nas mãos. E essas são as nações, esse é o território geográfico, toda a Ásia, inclusive as ilhas ao sul, até a Nova Zelândia. E na linha norte-sul, talvez inclua a Rússia e nações até o Irã, porque o próximo anjo vai falar de nações que vão desde de Israel e a Turquia até o Irã. Então, mas em tese, são todas essas, e quem sabe, essas que estão como ponto de interrogação. E é mais ou menos essa porção do mapa. Eu pus em inglês, é isso? Se tiver errado é porque o Tico e o Teco não acertaram que língua que era. Qual foi a mensagem para essa região? Haverá grande fome, ventos fortes, e ele ouvia falando: será catastrófico, será catastrófico. Catastrófico, né? Para vocês verem, ó, isso já era, sei lá, meia-noite. Terremotos, tsunamis, terra cairá dentro do mar. A Austrália, esses que eu coloquei colorido, são particulares a algumas nações que a gente não dá para generalizar, né? A Austrália é partida e uma grande parte submersa no oceano.
Nação contra nação, irmão contra irmão, Mateus 24. Asiáticos lutarão uns contra os outros. Tá, China, Taiwan, eles estão mesmo já, né, estão meio alinhados ali. Armas nucleares serão usadas. A gente não acredita, né, que o povo está ameaçando. Eu não acredito que o Putin use, mas o iraniano, eu acredito que ele use. Os islâmicos, eu não duvido, não. O Coreia do Norte também, eu acredito que ele um dia, se quiser, ele usa. Armas nucleares serão usadas, milhões morrerão e haverá uma crise financeira. Então, por coisas diferentes aqui, a Austrália será partida. Uau! Ainda no Anjo da Ásia tem boas novas, haverá um grande avivamento, uma grande colheita, e ela vai ser partida, mas haverá um tremendo avivamento na Austrália. Graças a Deus. Oremos para que haja uma grande colheita de vidas, né? Tem que ter uma boa notícia, né? Jesus, bem, a notícia grande é boa, a notícia maior é boa. O segundo anjo vinha com uma foice. Então, o primeiro veio com uma trombeta, o segundo vem com uma foice, e é o anjo do Oriente Médio. Todas essas nações, e quem sabe essas que estão com um ponto de interrogação, porque eu não soube muito bem onde dividir no mapa, mas é tipo isso. Esse canto do mundo. O anjo disse assim que haveria muito sangue, muito fogo, armas nucleares de novo, fumaça subindo por todo lado, destruição súbita, não sei se essa fumaça são poços de petróleo queimando, como é que funciona isso, de onde vem essa fumaça, se é o poço do abismo que abriu, sei lá. Destruição súbita, sede e escassez de água, guerra pela água. O meu professor de civilizações, de história da igreja, ele falava que a Terceira Grande Guerra Mundial, lá atrás, em 1900 e... Quando que eu fiz faculdade de teologia? 1995 a 98. Ele falava, a próxima guerra vai ser pela água. Porque eu ouvi uma profecia, onde que foi dia desses, que as águas vão ficar amargas, as águas vão ficar ruins, alguma coisa vai impactar as águas. Uma das trombetas vai impactar as águas mesmo. Mas não sei se antes disso, o problema vai ser onde a gente vai beber bendita da água boa, onde vai ter água boa para beber. E a ONU, olha que interessante, a ONU é destruída pela crise no Oriente Médio. Lembra que a gente conversou uma vez sobre aquele padrão formou-se a Liga das Nações na Primeira Grande Guerra, e na Segunda Grande Guerra ela não deu conta, formou-se a ONU. E se ela não der conta na Terceira Grande Guerra, forma-se outra. Talvez seja isso que acontece aqui. A crise no Oriente Médio são as guerras, bode, carneiro, norte, sul, rei do norte, do sul, a formação do império do anticristo na ascensão dele. Talvez seja a reformatação tanto da União Europeia para virar essa comunidade, nova comunidade europeia, e uma reformatação da ONU para ser algo ainda mais forte, mais incisivo, porque no momento é tudo sugestão. O país não quiser obedecer, não tem que obedecer. Ninguém votou neles, eles não mandam em mim, eles não me fazem nada de bem, por enquanto não fizeram nada de bem, realmente. Mas, enfim, há discordâncias, imagino. O anjo da foice diz, nas boas novas, que haverá uma purificação da igreja, porque onde tem abalo, vai ter purificação. Porque Deus vai separar o joio do trigo, e isso purifica qualquer igreja. Haverá uma purificação dos escolhidos e do remanescente. O Espírito de Deus preparará os filhos de Deus. A igreja será purificada, protegida e preparada para o último dia. Então não chegou o último dia ainda. E haverá uma grande colheita no Oriente Médio. Já tem uma grande colheita no Oriente Médio. Já está acontecendo. O Irã já tem uma igreja movimentando, uma igreja underground, que é a que mais cresce no mundo. Antes era a China, agora a que mais está crescendo, não é a maior, mas a que está crescendo mais rápido é a igreja do Irã. Porque eles sabem a diferença. Né? De quando eles estão presos no islamismo e eles encontram a Jesus, eles encontram sabendo, de fato se converte porque sabe que vai morrer, mas se converte sabendo quem é Jesus de fato. Eu não sei como funciona essa revelação, mas que ela é boa, ela é boa. Já vem com... E o anjo da Europa? Ele vem com uma balança. O anjo voava com uma balança por toda a Europa, dizendo:
estou angustiado, injustiça, impiedade por toda a Europa. O pecado se elevou até os céus, o Espírito Santo está angustiado. Olha, o povo não ouve, o Espírito Santo está angustiado. Haverá enchentes, rios transbordando, casas sendo encobertas. A gente está vendo queimadas agora, né? Milhões de afogamentos. Normalmente a gente vê muita enchente, mas a gente não vê gente se afogando. Porque as pessoas sobem para o telhado ou saem antes da casa, são recolhidas. Você não vê milhões se afogando. Então isso é uma coisa nova. Terremotos em países que nunca tiveram terremotos, que não estão nem em falha tectônica alguma. Enchentes na Escandinávia, um detalhe, né, particular de uma nação. Rios mudando de curso. A Torre Eiffel se dobrará e cairá. Grande parte da Alemanha será destruída, Londres será grandemente destruída, fome e destruição na Espanha e Portugal. Escandinávia é toda uma região, né? Só Eles estão vizinhos da Rússia ali em cima. Lugar lindo. Lugares lindos, friozinhos, mas lindos. Haverá, olha, a notícia boa é que haverá muita salvação. Os filhos de Deus serão preparados. Sinais, milagres e maravilhas. O poder de Deus se manifestará e haverá graça em meio à destruição. O legal de você ler o documento do Samuel Doctorian é que ele conta com uma narrativa, como ele está vendo, como ele está ouvindo. Eu coloquei tudo para ser mais rápido aqui, mas é muito bonito você ler o documento que ele deixou para nós. E que está disponível na internet. E que também está disponível no link do vídeo. Anjo da África veio com uma espada, desde o Cairo até a África do Sul. Gente, eu preciso corrigir, esse documento está cheio de erro de ortografia, meu Deus do céu. Já peguei uns 15 do começo da profecia do Samuel. Desde o Cairo até a África do Sul, mais de 50 países, né? Olha o tanto de país que tem aqui, uma região já extremamente sofrida desde sempre. O anjo tinha uma espada tremenda e afiada e dizia: sangue inocente foi derramado, há grandes divisões entre o povo, as gerações estão longe do Senhor e matando-se uns aos outros, milhares de pessoas. Quais são os cataclismas? Alterações climáticas, tormento e queimaduras. Que a gente está vendo na Europa, só que na África, que já é super quente, vai piorar. Rios se secarão, já não tem tanta água assim em muitas regiões da África. Tem região que tem demais, né? Mas rios se secarão. E a fome matará mais milhões, porque já mata milhões. Quer dizer, milhares, não sei se mata milhões. Inundações. Quer dizer, vai secar, mas vai inundar ao mesmo tempo. Vai ter queimadura, terremotos, o rio Nilo se secará. Está aí um sinal fácil da gente enxergar, né? O rio Nilo se secará. Peixes mortos, grande fedor no Egito, porque vai secar o rio, vai subir o mesmo fedor que aconteceu lá nos dias de Faraó. E grande parte da África Central vai ficar debaixo d'água. Tem boas notícias? Não tem boas notícias para a África. Senhor, disse eu, são só más notícias, só destruição, nenhuma boa notícia? O Senhor disse, o dia final chegou. O dia do juízo está aqui. Meu amor foi recusado. E o fim chegou. Vamos interceder pela África. Eu estava abalado e trêmulo, pensei que não fosse mais suportar. Mas tinha mais um anjo, o nosso, né? Tá todo mundo pronto aí? Anjo das Américas. Vem com uma tigela, com uma bacia. Deus, é brasileiro, é ótimo. É toda a extensão das Américas, do norte ao sul.
anjo dizer, estão prontos? Respira todo mundo. Ouvi o anjo dizer, não há mais justiça, nem direito, nenhuma santidade, há idolatria, materialismo, alcoolismo, servidão ao pecado, derramamento de sangue inocente, milhões de bebês sendo mortos antes de nascerem, famílias fragmentadas, geração adúltera, Sodoma e Gomorra estão aqui, os dias de Noé estão aqui, falsos pregadores, falsos profetas recusando o meu amor. Muitos deles praticam uma imitação de religião, mas negam o verdadeiro poder. Nós não vamos votar no PT. Sair fora, acabou tudo isso, repressão total. No meio de uma palavra trágica. Primeira dama cristã, convertida. O marido está casado. Eu não sei o que tinha na tigela e na bacia. Mas é muito sério o que Deus está falando aqui. Lógico, não é só para o Brasil, não é só para a Bolívia, para o Paraguai, para os Estados Unidos e Canadá também, que tem uma porção grande de sangue derramado, do aborto e de corrupção Sodoma e Gomorra que é exportado para o mundo. Nós igualmente exportamos o nosso carnaval, nossa corrupção. Mas sim, vai cair por terra esse sistema, mas essa profecia não é para hoje, essa profecia é para frente. Então a gente vai ter que dar uma acelerada no arrependimento aqui. Olha, o Samuel tenta interceder, ele tenta negociar porque ele é meio brasileiro, então... Quando ouvi tudo isso, implorei ao anjo. Você não pode esperar mais um pouco? Não derrama isso não. Dê uma chance para que haja arrependimento. Vocês querem ouvir a resposta do anjo? O anjo disse, muitas vezes Deus tem poupado já e tem falado já. Ele já tem sido paciente, já tem sido misericordioso, já tem sido cheio de graça, mas eles não ouvem. E a sua paciência, o tempo esgotou. Prepare-se, o tempo chegou. Eles amaram o dinheiro e o prazer mais do que a mim. Ou seja, depois vocês pegam tudo isso, bota na pauta de arrependimento na hora de interceder pela nação. Além de todas as outras pautas que a gente já tem. Quais são os desastres? Lembra que isso aqui vai do norte ao sul. Então, lá no Canadá tem iceberg, né? Os icebergs se derreterão aqui no sul da América do Sul, na Antártida também, não sei se inclui. Mas haverá inundações no Canadá, rios transbordarão, colapso do mercado financeiro, terremotos derrubarão arranha-céus em Nova York. Eu já penso, quando eu leio essas coisas, eu estou no 14º andar, pensando, Jesus da glória. Navios afundarão, explosões em todo o norte dos Estados Unidos. Os oceanos Pacífico e Atlântico se juntaram sobre o México. O mapa dos satanistas mostra a mesma coisa. Já falamos sobre isso em outras aulas, com outras profecias. O norte do Brasil será coberto de água e o rio Amazonas se tornará mar. Faz parte da junção das Américas. Florestas serão destruídas e inundadas e as maiores cidades do Brasil serão destruídas por terremoto. Nós moramos na maior delas. Ai, meu 14º andar. Não importa que andar você mora, meu filho. Tá num prédio, já Elvis. Terrível destruição no Chile e na Argentina. Tem notícia boa? E aí o Samuel vira e pergunta para o anjo. A mensagem dos anjos por todo o mundo não é de boas novas, mas de juízo, punição, destruição e devastação. Ou então, eu vou ter que levar essa notícia para as nações? O que vão pensar de mim, Deus? Eu gosto de falar coisa boa, todo mundo gosta de falar coisa boa, né? Sempre preguei sobre o amor, paz e boas novas. Aí o anjo diz assim, essa é a nossa mensagem, você é o instrumento,
Que privilégio Deus ter te escolhido para entregar essa mensagem às nações. É sim ou sim. E fique feliz ainda. Ao que eu respondi, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Ao Deus seja a glória. Amém. Eu também não responderia nenhuma outra coisa. Não sei nem se eu discutiria. Talvez eu chorasse um pouquinho, fizesse um mimimi um pouco maior. Mas o Samuel, o doutor Samuel, né? Não ia fazer mimimi, que nem eu. Qual é o tempo de cumprimento dessa visão? Isso lá em 1980. Essa profecia foi em 98. 1900 e na década de 90. Toda a glória ao Senhor do céu e da terra, agora é chegado o tempo em que ele glorificará a seu filho. Fala da segunda vinda. A terra será queimada e destruída, todas as coisas passarão, novo céu e nova terra. Fala do início do 7º milênio. Ou seja, termina o Apocalipse, chega no Apocalipse 20, começa o Apocalipse 20, no início do 7º milênio. Deus destruirá as obras do diabo para sempre. São duas partes isso, né? Ele destrói as obras do diabo aqui na terra pelas bacias da fúria, e depois do milênio ele ainda vai tratar com o Hades, Satanás que está na prisão, que vai ser solto, que vai para o lago de fogo, e o anticristo e o falso profeta. Mostrarei meu poder e como protegerei meus filhos. Olha que lindo isso. Mostrarei meu poder e como eu vou proteger os meus filhos durante esse tempo, em meio a toda essa destruição. Mas, contudo, porém, todavia, portanto, esteja pronto para esse dia, pois ele vem. Ele vem. E nós precisamos estar prontos. Você está pronto? Mas a gente tenta, né? Busca estar pronto. Deixa eu desligar isso aqui que está começando a gelar aqui. Ainda teríamos de falar das profecias do Kim, do Rick, do Lou, do Chuck. Tá novinho. Achei uma jovem dele. Eu copiei e colei uma aqui que não deu tempo de pôr no slide. Ouçam. Deus estava me dizendo que enfrentaremos um tipo de praga que nos testará até a Páscoa. Isso foi no ano anterior ao Covid. Foi em 2019. 2018. Nós começamos a acompanhá-los no início de 2019. Não, 2019 eu estava na Nova Zelândia, foi 2020. Então foi em 2019 que ele recebeu essa palavra. Em 2020, nós começamos a acompanhá-los e fazer a tradução dos cultos. Faz tempo, ó. Foi em 2019 que ele falou. Ele estava falando da Covid, ninguém sabia. As nações entrarão em um caos até esse tempo. Recebi vários comentários e certas refutações por repetir que a nossa nação entrasse em algum tipo de julgamento importante até abril. Acredito que estamos vendo isso não apenas nessa nação, mas em todas as nações nesse momento da história, afirmou o pastor. Estou lendo de um artigo aqui. Afirmou o pastor em um artigo publicado de sua autoria. Apesar da visão alarmante, Pearce garante que ela não tem relação direta com o fim dos tempos. O Senhor me mostrou até 2026, então eu sei que esse não é o fim dos tempos. Ele acha, o Chuck Pierce acha. Ele tem muita profecia mesmo em alguns dos livros, eu procurei, anotei, não sei onde, eu vou ter que fazer minha pesquisa toda de novo. Glória a Deus. Isso que é uma pessoa organizada. Ele está aqui dentro do meu iPad, eu não vou lembrar qual deles é agora. Mas ele fala nos cultos.
Nesse livro eu tenho a profecia até 2026, ele realmente vai de ano em ano falando tudo que o Senhor mostra para ele, só que é difícil, você tem que garimpar. I don't know, não lembro agora. Nós ainda precisamos ver David Wilkerson, que também já rodou bastante pela internet em português. E ele também, em relação ao Covid, ele teve a profecia. Eu vejo uma praga chegando no mundo e os bares, igreja e governo sendo fechados. A praga atingirá Nova York e a agitará como nunca foi agitada a abalada antes. A praga vai forçar crentes que não oram a orar de forma radical e pegarem em suas Bíblias, e o arrependimento será o clamor dos verdadeiros homens de Deus no púlpito. E daí sairá o terceiro grande avivamento, o terceiro grande despertar que varrerá a América e o mundo. Estou lendo um artigo também, e diz assim, falecido em 2011, Wilkerson ficou conhecido por pregações confrontadoras e impactantes, como a mensagem intitulada A Grande Apostasia, também de 1986. Se você nunca ouviu David Wilkerson, põe lá no Google, A Grande Apostasia, David Wilkerson, 1986 no YouTube, para você ouvir a pregação. E ele traz todo esse cenário de Mateus 24 acontecendo nos nossos dias, e ele traz uma mensagem de arrependimento, 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 que é a única mensagem que a gente precisa estar ministrando junto com tudo que o Espírito Santo nos pede. Tem que acabar com o arrependimento, tem que acabar com a pessoa entendendo que nós temos 2 destinos viáveis somente: Jesus, o inferno. Não tem assim, sim, não. É um lado, não tem terceira via. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.